rapidinho, né? Só para falar um pouco do edital. Primeira coisa importante, tá, gente? O Centelha está no final do prazo, tá? Nada indica que o prazo será prorrogado. Pode ser que ele seja prorrogado, por quê, tá? Eu sei de várias pessoas que estão deixando para fazer a inscrição no final do prazo, tá? O que geralmente acontece com isso? Acontece, gente, que o sistema do Centelha no Paraná, ele quase sempre cai nas vésperas. Esse é o terceiro Centelha, tá? É o terceiro Centelha do Paraná. Eu participei da execução dos 2 primeiros, tá? Então eu consigo falar com alguma propriedade do Centelha, porque as mentorias do Centelha da edição 1 e 2 foram comigo. Tudo indica que a terceira também seja comigo, né? O meu braço aqui é a parte de mentorar as startups que pegaram o investimento, né? Então, eu tenho um trabalho bom aqui que é ajudar a gastar o dinheiro, tá? Então, assim, sempre, todo ano, na véspera de terminar os prazos, o pessoal esquece de enviar, né? Esquece de preencher antes, deixa para o final do prazo e o sistema cai. Tá? Aconteceu com Tecnova, acontece com... O Anjo Inovador nem tanto, porque o Anjo Inovador ele é bem criterioso, né? Se você não fez a inscrição do Anjo Inovador até o final do prazo, você não faz mais. Você não consegue fazer o Anjo Inovador em um dia, porque é uma inscrição com um monte de documentação. O Centelha, ele é mais tranquilo, mas assim, se o sistema cair, você não consegue fazer. Aí, às vezes, eles prorrogam por mais 5 dias, mais 7 dias, à medida que as pessoas se reclamam ali, tá? Então, já se preparem para isso. O prazo do Centelha, gente, é para o dia 22/6 que ele encerra. Hoje é dia 18. Então, assim, se deixar pro dia 21, ali, pro dia 22, possivelmente vocês não vão conseguir encerrar a inscrição de vocês. Então, talvez esse seja o grande conselho inicial aqui para gente. Gente, no decorrer que eu for falando as coisas aqui, vocês podem perguntar, mandem caixinha aqui, podem mandar no chat se não quiserem abrir o microfone, que eu vou respondendo vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela para a gente ver as coisas aqui, né? Para a gente fazendo junto. Primeira coisa, tá, gente? O Centelha, caso vocês não tenham visto ainda, ele tem o sitezinho aqui bonitinho, tá? Onde tá o Centelha Paraná. O Centelha, como vocês devem saber, é um programa que roda no Brasil inteiro. Então, o Centelha, se vocês colocarem aqui, ó, tirarem do materiais aqui em cima na URL e abrirem ele para o Centelha, o programa Centelha, você consegue ver ele de todos os estados. Então, a gente está na terceira turma, né? Ele já é praticamente uma política de estado, né? Ele é uma política de fomento do Brasil inteiro. Ele é executado, na maioria dos estados, pelas fundações, né? Então, aqui no Paraná, tem a Fundação Araucária, em São Paulo, se não me engano, é pela FAPESP. Então, em cada estado, ele é operacionalizado por algum agente estadual, tá? Então, você tem uma operação estadual em relação a ele. Ele já teve, assim, talvez o maior programa de fomento que a gente tenha a nível nacional, né? Foram muitos projetos contemplados, as capacitações, o investimento. O valor subiu em relação ao Centelha passado, então a gente teve um Centelha ali com 60 mil, 50 mil de bolsas, esse ano está com mais de 90, né? Mais a parte das bolsas ali também que dá para pegar, então ele chega a quase 150 mil o valor total. Então é um programa super legal, tá? É um programa que ele está aberto em alguns estados, tá? Eu até acho que só faltou Rio de Janeiro e o Paraná, são os últimos estados, nos outros ele já foi fechado, tá? Então aqui, quer ver, ó. Também está com inscrição aberta no Rio de Janeiro. Eu acho que no Brasil só falta o Minas Gerais. O Minas Gerais também está aberto agora, ó. Então vocês conseguem ver que todos estão abertos, inclusive o nosso. Por exemplo, acho que o Bahia já fechou, ó. Então, ó, já está com resultado na plataforma. O resultado está sendo rapidinho, tá? O resultado, pelo menos da primeira fase, está saindo super rápido. Uma das coisas que você deve estar se perguntando agora é, Wellington, é um programa que não pede CNPJ. Tá, gente? Então, o Centelha, a vantagem do Centelha é você não precisar ter um CNPJ para se inscrever. Isso faz com que, gente, seja um programa mais concorrido que os outros. Então, muita gente se inscreve para o Centelha, né? Você pega o caso do Centelha Espírito Santo, por exemplo. Foram, cara, mais de 600 inscrições lá. Então, é um programa com muita inscrição. Por ter um grande volume, gente, é um programa com inscrições mais mal feitas também. Então, uma das coisas que eu quero bater muito na tecla de vocês, gente, é prestem atenção no momento que vocês estão preenchendo para não serem desclassificados por besteira, tá? Vocês vão perceber, gente, que da fase 1 para a fase, assim, da inscrição para os selecionados na fase 1,
que são, né, tem algumas frases de avaliação, até você pegar o dinheiro, metade das inscrições são indeferidas. Por quê? Porque a pessoa preencheu errado, porque a pessoa não submeteu a proposta do jeito correto. Então, assim, tem N motivos ali para as pessoas serem desclassificadas e a maioria deles é mau preenchimento. É besteira, tá? Então, primeira coisa prestem muita atenção na inscrição que vocês estão fazendo. Tem muitos inscritos e todos os anos a gente tem muitas desclassificações por mau preenchimento da inscrição, tá? Outra coisa importante certifique-se que você leu, você submeteu a proposta, porque tem uma cláusula, inclusive no edital, dizendo, olha, se você só salvou a sua inscrição e não enviou, você não está, obviamente, apto a participar do programa. E acontece com muita gente todo ano, não importa o quanto a gente fala. E parece besta eu estar lembrando isso no começo do programa, mas, gente, se tem cláusula, tem história. Tá? Então, daí a galera entra interpelando recurso. Ah, porque eu achei que eu tinha enviado. Achei, resolve, tá, gente? Por isso que tem um edital bem escrito para vocês seguirem, tá? Deixa eu voltar para a página do nosso Centelha aqui, ó. Essa é a página. Aqui tem, gente, o lugar para inscrição. Então, você vem aqui, ó, a plataforma para vocês fazerem a inscrição. As fases, ó. Então, ó, submissão das ideias, avaliação das ideias, promoção dos aprovados da fase 1, submissão dos projetos de fomento, avaliação dos projetos de fomento, os projetos contemplados, e aí é onde eu entro aqui, tá? Então, eu entro geralmente na parte de acompanhamento com os projetos contratados, tá? Então, aqui tá, né, o nosso Centelha Paraná bonitinho aqui, o prazo para acabar, então são 3 dias para acabar o prazo, tá? Bonitinho aqui, e é aqui que você faz a tua inscrição, tá? Então, você vem, faz login aqui no Centelha e começa a sua inscrição. Basicamente é isso, que é o cadastre-se, e aqui tá a tela de cadastro, o portal, o próximo passo, aí você vai preenchendo as informações, ó. Percebam que eu até já tenho cadastro no Centelha, ó. Eu tenho alguma e tem as minhas outras startups, então tá aqui o cadastro do Centelha. Aqui, gente, é leitura, tá? Então, primeiro grande conselho, tá, gente? Eu não sei se esse é o primeiro edital de vocês, tá? Coisas que eu já posso falar para vocês na cara aqui. Tem muito edital aberto, tá, gente? Então, assim, o edital, isso, além do Centelha para todos os editais, é um jogo de volume, tá? Então, assim, se inscrevam em todos os editais que vocês estiverem aptos para se inscrever. Pode ser que você não seja aprovado de primeira no edital, mas, por exemplo, a gente tem um programa de aceleração aqui, que é o Acelera Validação, que está rodando a nível estadual. A gente está com 80 projetos lá. Metade dos projetos já captaram algum tipo de investimento, entendeu? Então, assim, é muito comum você encontrar o pessoal com Embrapi, com Centelha, com Anjo Inovador, que são os programas de fomento que a gente tem em execução aqui no Paraná. Então, hoje, reforçando, o Centelha está aberto, o Anjo Inovador está aberto, o Nexus da Inovação está aberto, vai reabrir o Tecnova daqui a pouco. Então, tem muito programa. O Prime está rodando com a gente, que é um outro programa de fomento. Então, a gente tem aqui no Paraná que abrem regularmente pelo menos 5 programas de fomento. Tá? Então tem programa, tem dinheiro, só não tem tanta inscrição, não tem tanto projeto, tá? Mas dinheiro para fomento tem. Tá? Então é importante que vocês sempre estejam ligados nas inscrições dos programas, tá? O que é importante, gente? O importante é você, antes de escrever, ou antes de pensar em se inscrever em qualquer coisa, ler 2 coisas. Tem um anexo aqui que é o termo de outorga, tem um edital, tinha aqui o guia da inscrição. Então vamos abrir esses documentos juntos para a gente ver. Coisa importante, tá, gente? A lei em relação aos programas são os editais. Tudo, qualquer dúvida que você tenha, está escrita no edital. Tá? Então, assim, o pessoal às vezes vem querendo tirar dúvida e fala, Wellington, mas eu não sei tal coisa. Nenhuma coisa que você vai perguntar para mim, eu até grifei alguns pontos importantes para a gente discutir, mas tudo está no edital. Então, ler o edital. E às vezes é engraçado, porque a pessoa fica brava, chega para a gente e fala assim, Wellington, mas vou dar um exemplo do Prime, que é um programa que a gente está rodando agora. A pessoa vem brigar com a gente depois da inscrição, tipo, Wellington, mas por que o programa não aceita software? Porque não é esse o objetivo do edital.
O Centelha, gente, o objetivo do Centelha, e por isso que ele não pede CNPJ, é ser um primeiro fomento para empresas começando. O Centelha é início de operação. O Anjo Inovador, ele vai focar em quem está em validação, começando a tracionar, começando a operar. Ele é um programa de validação-tração, tá? O Nexus da Inovação, ele é um programa de co-desenvolvimento. O Tecnova, ele é um programa de tração. O InovaCred, por exemplo, é um programa de financiamento. Cada um dos programas tem os seus objetivos. Às vezes, você consegue estar apto a se inscrever para 2 ou 3 programas desse, né? Tem o Embrapi, tem o Prime, que é para hard techs. Então, cada programa tem seu objetivo. Então, não adianta você se inscrever e falar, Wellington, mas eu queria me inscrever no Anjo Inovador, por exemplo. E o Anjo Inovador, ele tem até 1 ano, as empresas têm que ter CNPJ entre 1 ano e 10 anos. Aí chega para mim a empresa com 11 anos de mercado e fala, Wellington, mas por que o Anjo Inovador não aceita quem está com 11 anos? Porque o nosso objetivo é fomentar empresas nesse meio do caminho. Tá? Então, assim, Wellington, por que não aceita a gente com menos de 1 ano? Porque a tua operação está muito nova. Então, para menos de 1 ano, vem para o Centelha, entendeu? Até para evitar que você abra um CNPJ agora e queira pegar um montante do Anjo Inovador. E geralmente, gente, quanto mais dinheiro você pega, mais chato é o programa. Então, você tem programas de fomento hoje no Brasil de 4 milhões, de 15 bilhões de investimento pela FINEP, né? Os programas com mais dinheiro. Esses programas, gente, vão revirar a vida até da sua avó antes de te dar o dinheiro. E tem que ser assim. O que protege, e lembrando que a gente está trabalhando com dinheiro público, o que protege esses aportes que faz chegar em quem deveria chegar, que é você, empreendedor, que quer começar o teu negócio, é a burocracia chata dele. Tem que ter burocracia chata, gente. A gente está trabalhando com dinheiro de imposto suado de todo mundo, tá? Dito isso, vamos ao edital. O edital é esta belezinha aqui, ó. Este aqui é o edital. No edital, ele fala tudo que você precisa saber. Tipo, o Programa Nacional, que é o Centelha. O Governo do Estado do Paraná, por meio da Fundação Araucária, que é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento Científico do Paraná, que é quem está operacionalizando o programa aqui no Paraná. Então, o Governo do Estado e a Fundação Araucária. Isso é importante porque, tá, gente? Dúvidas, reclamações, tudo, gente, vocês têm que fazer com a Fundação Araucária. Eles que estão operando isso aqui. Inclusive, tem o David lá, que está encabeçando essa iniciativa aqui também. Então, vocês têm o pessoal lá que cuida dessas coisas dentro da Fundação Araucária, tá? Então, existem pessoas, para você perguntar, eles são executores do Centelha 3, né? Vinculado a 7, que é a superintendente a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, aqui fala todo mundo que é dono dessa bola, tá? A Fundação CERT, a Confap. Então, aqui você sabe quem é quem. E quando que esse edital foi, né, escrito. O objetivo do programa. Wellington, será que faz sentido eu me inscrever para o Centelha? O programa Centelha tem o objetivo de estimular o empreendedorismo inovador por meio de capacitações que sou eu no Centelha, né? Acho que vai ser eu de novo, e nas 2 primeiras fui eu. Bens e serviços, processos inovadores, por meio da concessão de recurso de subvenção econômica, ou seja, dinheiro que você não precisa devolver. Então, uma grande dúvida que surge aqui é, Wellington, peguei o dinheiro do Centelha, rodei, a minha operação não deu certo. Eu preciso devolver o dinheiro? Não, o dinheiro do Centelha é um recurso não reembolsável, não é um empréstimo, tá? É um fomento não reembolsável. Você pegou o dinheiro, a tua operação não deu certo, você não precisa devolver o dinheiro em caso de não funcionar. E se funcionar, a mesma coisa. O objetivo que a gente tem com essas políticas, e agora colocando o meu chapéu aqui de Sebrae e também de agente de apoio nesse tipo de programa, o nosso objetivo é que você abra uma empresa, que você emita nota fiscal, que você empregue as pessoas. É por isso que o governo cria esse tipo de programa, tá? Por meio de bolsa de fomento tecnológico e extensão inovadora, a geração de empresas de base tecnológica a partir da transformação de ideias inovadoras em negócios que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos, tá? Então, isso é o objetivo do programa, é apoiar iniciativas inovadoras, tá? Esse é o objetivo do programa. Geralmente, gente, esses editais, porque daí você olha para minha cara e fala, Wellington, mas o que é uma startup? Né? O que é uma iniciativa inovadora? No edital, gente, eles definem bonitinho o que é isso, e geralmente isso é fundamentado no marco legal das startups.
né? Então, tem legislações que conceituam o que é um habitat de inovação, o que é um projeto inovador, o que é uma startup. Então, essas coisas, elas são reguladas, tá? Não é uma coisa que, vozes da nossa cabeça definem o que são. Elas são reguladas por lei, e essas leis aparecem no decorrer do programa, do edital, tá? Então, é só ler o edital. Recursos financeiros serão destinados à concessão a recursos de subvenção econômica e inovação nas propostas aprovadas no valor global, ou seja, todo o dinheiro que temos para isso no Paraná, de 4 milhões e 600, né, sendo 3 milhões oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, FINEP, e 1 milhão e 600 provenientes de contrapartida estadual da Fundação Araucária, ou seja, o dinheiro vem de dois lugares, federal, a nível da FINEP, e estadual, a nível da Fundação Araucária. Então, vocês vão perceber, gente, vocês vão conversar com pessoas de outros estados, e você vê que o valor da bolsa do Centelha em outros estados é diferente. Então, cada estado e fundação, alguns colocam mais ou menos dinheiro, tá? Então, tem essa questão também. Os recursos disponibilizados, isso aqui é bem importante, tá, gente? 2.2. Os recursos disponibilizados serão concedidos à subvenção econômica de até 48 projetos de inovação, ou seja, são 48 cotas, tá? Por isso que o programa Centelha é um programa animal, tá, gente? É um dos programas mais legais que a gente tem, porque é muita cota. Tá? Então, são 48 cotas, então tem muita chance de vocês conseguirem pegar o dinheiro, tá? Por isso que é um programa bem legal. No valor unitário de 96 mil, limitando-se à disponibilidade orçamentária citada no artigo 2.1, tá? Então, são 96 mil reais aqui. Será destinado o valor de até 50 mil reais por meio de inovação, projeto de inovação para concessão de bolsas de fomento tecnológico. Então, tem essa somatório aqui, tá? Então, além dos 96 mil, tem mais esse valor destinado às bolsas, tá? De CNPq e tal, que são bolsas para pagar, né, contratação e bolsista e por aí vai, tá bom? Pode perguntar. Alguém levantou? Alguém Wellington, pode sou falar. a Bruna, tudo bem? Assisti a sua outra aula referente ao programa Anjo Inovador, gostei bastante, viu? Que bom que você gostou. E estou fazendo a inscrição lá do nosso projeto para o edital do Anjo. Para o Centelha, eu observei que ele não tem categorias, não tem áreas. É isso mesmo? Ele Não. é livre? Ele é livre. Vou te dar um exemplo, tá, Bruna? No ano passado tinha, por exemplo, um projeto que era de marketing. Era só de marketing. Um software de marketing para geração de conteúdo. Tinha um projeto que era na área de veterinária. Então, o Centelha ele é bem amplo mesmo. O Centelha, assim, as turmas do Centelha tem todo tipo de... Tem jogo. Por exemplo, no Centelha, é legal que tem isso. Por exemplo, eu conheço pelo menos umas 3 startups que são desenvolvimento de jogos, umas físicos, né, brinquedinho mesmo, e a outra de jogo digital que entrou e pegou fomento pelo Centelha, tá? Então ele realmente não tem essa categorização, tá bom? Perfeito. Então, mais alguma pergunta? Não? Então, tranquilo. Então, vamos lá. Então, assim, gente, aqui tem a questão dos recursos disponíveis no edital. Aqui, gente, é leitura, tá? Aqui é importante, tá? Aqui são os critérios de elegibilidade. Quem pode se inscrever no Centelha? As propostas poderão ser submetidas ao programa Centelha por pessoas físicas. Wellington, eu preciso ter o CNPJ? Para o Centelha, não. Você vai ter que abrir o seu CNPJ para poder pegar o fomento. Então, durante o processo, você precisa de um CNPJ, mas aqui você não precisa ainda. Sem empresa constituída e por pessoas físicas representantes de empresa. Ou seja, tá, gente? Você pode ter ou não o CNPJ. Então, se você chegar aqui e falar, Wellington, mas e eu que tenho o CNPJ, eu posso me inscrever? Pode. Você pode se inscrever. Então, tendo ou não tendo o CNPJ, você pode se inscrever. E aqui estão os pré-requisitos, tá? Então, vamos lá. Ó, pessoa física, coordenador do projeto, que, se aprovado, deverá constituir uma empresa. Ó, foi o que eu acabei de falar. Se você não tem uma empresa, você vai ter que abrir durante o processo, tá? Com sede no Paraná. Então, gente, o Centelha sempre pede sede estadual. Centelha Rio pede sede no Rio, a Centelha Rio Grande do Sul, então tem que ser sede no estado, tá? Então, para a contratação e recebimento dos recursos financeiros. Você não vai pegar o dinheiro sem CNPJ, tá? A empresa constituída deverá ter o objetivo social que contemple a atividade operacional. Óbvio, gente, essas cláusulas são as cláusulas antifraude,
tá? Então, você escreveu um projeto sei lá, na área de saúde, e aí o teu CNPJ é sobre locação de salão de festa. Cara, não é para o mesmo projeto. Então, não dá, sabe? Então, essas cláusulas, gente, elimina muita gente. Porque a pessoa vai lá e abre um CNPJ de qualquer coisa e acha que vai pegar o fomento. Tem uma coisa no Centelha, gente, chamada lista de espera. Se você passar para a última fase e você fizer cagada na última fase, eles te cortam e colocam o próximo da fila. Tá? Então, o Centelha, vocês vão ver, gente, que assim, são 48 cotas, mas qualifica 200 projetos. E é muito comum do pessoal ir fazendo besteira, o pessoal não cumprir prazo, e aí vai cortando esses projetos e pegando os próximos da fila. Tá? Então, é comum, gente, entrar uns 5, 6, 7, 8 projetos da lista de espera, porque os anteriores caíram em análise documental e em outros problemas, tá? Então, é comum acontecer. Ó, ter vínculo direto com a empresa beneficiária a ser criada na qualidade de sócio, ou seja, você tem que ser sócio ou cotista da empresa que vai receber o recurso, a pessoa proponente. Então, percebam, tá, gente? Os projetos, eles são vinculados a uma pessoa proponente. Tá? Então, é uma pessoa proponente. Estar adimplente com a Fundação Araucária, então você não pode estar devendo. Ser residente do Estado do Paraná, a ser comprovado mediante comprovante de residência atualizado, expedido no máximo, 90 dias, contados a partir da data da publicação. Tá? Estar em situação regular, ou seja, tá, gente? Então, não adianta você pegar um comprovante de residência aí de 20 anos atrás e querer comprovar, tá? Ter 18 anos completos, não ter sido contratado na primeira edição, a segunda edição do Centelha. Então, gente, vocês, ó, para já dispensar alguns aqui da live, você pegou dinheiro do Centelha 1 ou 2, você não pode pegar no 3, ponto. Tá? Até porque é óbvio, né, gente? É uma política de início de projeto. Então, assim, a gente quer que o máximo de gente pegue o dinheiro, tá? Não deve ser sócio de outras empresas com atividade fim, ou seja, você não pode, gente, você vai abrir um outro CNPJ, por exemplo, ou você já tem um CNPJ. Então, você não pode ter duas empresas com a mesma atividade fim, porque daí pode configurar desvio de recurso e tal. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma consultoria de inovação e eu quero pegar dinheiro para essa consultoria de inovação. E eu vou abrir um novo CNPJ para isso. Eu não posso, porque eu não posso ter dois CNPJs com a mesma atividade fim. Tá? Então é importante isso. Porque senão você pode desviar o dinheiro para outra empresa. Essa é a preocupação, tá? O proponente deverá apresentar declaração individual, formal e assinada conforme... Daí tá nos anexos aqui, tá? Possuir uma das competências essenciais para o desenvolvimento de projeto. Capacidade técnica, capacidade de gestão ou capacidade mercadológica. E dispor de tempo e dedicação para o projeto. Aqui, a gente é o meio... né? O que é tempo disponível? Né? Você precisa dormir? Você precisa comer? Então, assim, essas partes aqui é meio lenga-lenga, tá? Mas tá aqui. E aí, gente, obviamente, por ser um recurso público, tem algumas cláusulas específicas. Por exemplo, servidor público, com sua dedicação exclusiva. Então, tem as questões que é para só quem é funcionário público. Eu vou lendo aqui, gente, só as cláusulas que são importantes para a gente, tá? Então, aqui fala da empresa. Ó, se a empresa já existir, a pessoa jurídica com faturamento bruto anual até de 4,8 milhões. Então, até aqui, gente, falou para a pessoa proponente que não tem empresa. Daqui para baixo, fala para você que tem um CNPJ. Então, ela fala, olha, você não pode faturar mais do que 4.800 ano. Tá? Porque você tem mais do que isso, você está acima do que a cota do Centelha. Percebam, tá, gente? O Anjo Inovador, ele é um programa acima do Centelha. Por quê? Porque no Anjo Inovador é até 16 milhões de limite. Tá? Então você pode ser maior do Anjo Inovador. Até por isso que o fomento do Anjo Inovador é mais que o dobro do Centelha, tá? E aí tem aqui, ó, CEPP, se é empresa de pequeno porte, a empresa deve ter objetivo social que contemple a atividade, umas coisas meio óbvias, tá? Então, assim, não adianta mais uma vez, não adianta você propor um projeto que é agro e o teu CNPJ é de saúde, né? Ou vice-versa. Então, tem que estar ligado. Tá, de implante, não pode estar devendo, ser sediado no Estado do Paraná, não ter sido contratado. Então, as cláusulas são muito parecidas, tá, gente? Ó, é permitida a participação de empresa qualificada dentro do Nova Simples, nos termos da lei. Então, assim, é permitida, não é obrigatória. Leia o edital, gente. O edital do Tecnova, a galera ficou desesperada, porque é obrigado a ser Inova Simples. Gente, é permitida. E por isso que, lembrem, gente, casos omissos de edital,
É um direito que você tem de entrar com recurso. Então, se você lê o edital e você não se enquadra nas coisas do edital, o que você faz? Você entra com recurso, caso te eliminem por algum motivo. Porque aqui, gente, edital é um jogo de língua portuguesa, tá? Então, ó, é permitida e não obrigatória, tá? Porque no edital do Tecnova 3 do Paraná, uma galera estava desesperada para fechar o CNPJ e abrir o CNPJ do Nova Simples. Era permitida, não era obrigada, tá? Então isso é importante. E lá tinha certinho, bonitinho, falando que se você fosse um Simples Nacional, era correlato, né? Era a mesma coisa que ter o Nova Simples. Até porque o Nova Simples e o Simples Nacional, gente, são muito parecidos, tá? São regimes muito parecidos, tá? Importante. Não será admitida a contratação em caso de aprovação de empresário individual e microempreendedor individual. A empresa beneficiária deverá ser constituída como uma sociedade empresa limitada, unipessoal ou pluripessoal ou do tipo societário que se enquadre como ME ou EPP. Não pode MEI, tá? Então, MEI não pode pegar dinheiro no... Não que aí você para pensar o seguinte, Wellington, mas hoje eu sou um MEI. Tudo bem. Você vai entrar no Centelha e você vai abrir uma nova simples. Tudo bem. Não tem problema você ser MEI hoje, tá? Mas o seu MEI não pode pegar o investimento. Então, não faça a cagada, gente, de pegar na inscrição e quando pedir um CNPJ, e escrevam, tá? Escrevam. Podem me cobrar quando sair o edital do Centelha. Vai ter um monte de gente eliminada que vai ler CNPJ e vai falar, nossa, vou colocar meu CNPJ de MEI. E se não colocasse nada, não ia acontecer nada. Ia passar a inscrição e lá na frente a pessoa ia abrir uma empresa. Mas como ela se inscreveu com o MEI e o MEI não pode, vai ser eliminado. Entendeu? Então, assim, leia o bendito edital. Eu não tenho dúvida nenhuma, gente, que isso aqui a galera não vai ler, vai inscrever MEI e vai ser eliminado. Não tenho dúvida, porque MEI não pode, tá? É melhor se inscrever com nada do que se inscrever com MEI, porque o MEI tá vetado aqui, não pode. Ó, dos membros da equipe executora. Aí fala do membro, né? Ter 18 anos, ser servidor público, olhar o regimento interno, ter função efetiva no projeto, então não pode ser laranja, né? Compor apenas um projeto na segunda fase. Então, ó, importante, ó. Compor apenas um projeto na segunda fase de seleção do programa, sob pena de desclassificação das propostas a qual faz parte. Ou seja, gente, se a pessoa está inscrita em mais de um projeto na primeira fase, beleza, ó, não está eliminando da primeira fase. Mas na segunda fase, se a pessoa está em dois projetos, provavelmente um vai ser eliminado, tá? E aí não fala aqui a regra de quem vai ser eliminado. Então, por isso, tomem cuidado, tá? Na primeira fase pode, na segunda vai dar ruim, tá? Então, fiquem espertos com isso. Ó, estar cadastrado como usuário no sistema Centelha, porque tem que estar cadastrado no sistema, né? Apresentar na segunda fase de seleção, em caso de aprovação da proposta, a carta de anuência individual e assinada na documentação. Isso aqui, gente, é porque, assim, é comum o pessoal ir lá no Centelha, escrever equipe, e falar, vou pegar um cunhado aqui que não tem nada a ver com o programa, mas vou ensinar. Então, eles vão colocando umas documentações para garantir o teu vínculo, tanto com a empresa quanto o vínculo com o CNPJ e com o projeto, tá? Então, cláusulas de proteção aqui. Nenhum membro da equipe executora poderá ser contratado com recursos da subvenção para a prestação de serviços de pessoa física ou jurídica no âmbito da contratação da proposta, para evitar desvio de dinheiro e tal, tá? Então, é isso aqui. Tem uma cláusula de prolabore, tá, gente? Assim, Wellington, então eu não posso pagar a equipe com dinheiro do programa? Não, pode, mas tem uma cláusula de prolabore, ó. Vou dar um Ctrl F aqui, ó. Prolabore, deixa eu ver se tá prolabore assim. Aqui, ó. Prolabore dos sócios. Tem uma cláusula. Então, gente, tá com dúvida? Procura o termo certo, ó. Prolabore dos sócios. Poderão ser apoiados desde que efetivamente participem da execução e estejam formalmente listados na equipe executora do projeto e desenvolvam atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto. O valor deverá ser proporcional à atuação dos sócios do projeto e limitado a 30% do valor do projeto. Ou seja, dos 96 mil do projeto, 30% pode ser direcionado para Prolabore. Tá? Então,
Está escrito. E aí que fala, ó, pagamento de serviço de contabilidade, contador, pessoa física, pessoa jurídica. Os sócios indicados para recebimento de prolabore conforme não poderão ser indicados para recebimento de bolsa do CNPq desse edital. Então, as bolsas você pode contratar bolsista, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prolabore do sócio é uma coisa. Bolsa do CNPq é outra. Tá? Então, é bom dividir. Você pode contratar bolsista com dinheiro. E aí vai vir os bolsistas, mas o prolabore é o prolabore que você paga para os sócios da operação, tá? São coisas diferentes, tá? Então aqui, gente, Wellington, com o que eu não posso gastar o dinheiro? Aquisição de itens não pertinentes ao desenvolvimento e inovação. Então, Wellington, já aconteceu, tá, gente? Se tem cláusula, tem história. Por exemplo, Wellington, o cara foi lá e comprou um carro com o dinheiro do Centelha. Não pode, não está relacionado, né? Detalhe, tá, gente? Essas contas são auditadas. Se você fizer besteira com o dinheiro, é a única forma de fazerem você devolver o dinheiro. Tá? Então, pode ser que você devolva. Já aconteceu, e a gente conhece projetos de que foram solicitados a devolução do dinheiro porque a pessoa fez besteira. Tá? Então, assim, tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Ó. Despesas com construção civil para planejar e executar obras e instalações. Então, você não pode levantar um prédio, um ponto comercial com dinheiro. Gastos com organização de eventos, como recepções, eventos de homenagens, festividades, inclusive despesas com refeição. Serviços de itens de apoio administrativo em geral, exceto contabilidade, então contabilidade pode. Pagamentos de qualquer natureza a servidor público da administração, tá? Então é importante. Salários ou qualquer tipo de remuneração, inclusive de estagiários, exceto prolabore, ou seja, só sócios podem receber isso aqui, salário. Multas e encargos sociais. Taxas de tarifa bancárias, as quais, caso cobradas, correrão a custas de recursos próprios da empresa proponente e de integral responsabilidade do proponente. Tá? Então, custo de banco e tal, operação bancária. Despesas com combustível e pedágio. Ou seja, gente, o dinheiro do Centelha, ele está aqui custeado para financiamento do produto, tá? Do teu produto, da sua tecnologia relativa à sua inovação. Ele não vai custear via despesa e essas coisas, tá? Deixa eu até ver, porque em algum lugar, eu acho que talvez as dúvidas que vocês têm estão aqui, ó, itens financiados. Então, por que diabo que eu posso gastar o dinheiro? Tá escrito aqui, tá? Mas pode perguntar. Não tem valor de contrapartida, Wellington? E é possível inserir? Tem? Uhum. Tem sim. Eu já vou chegar. Tem valor de contrapartida, sim. Ó, os itens financiáveis com recursos... Até para falando dos financiáveis já. Os itens financiados com recursos de subvenção econômicas serão destinados exclusivamente a diárias, despesas, hospedagem e alimentação para os coordenadores. Então, não pode ser para outra pessoa que não está vinculada ao projeto. Passagens aéreas, material de consumo. E aqui tem explicando, ó, inclui livros, softwares, né, coisas que vocês precisem. Serviços de terceiro, pessoas físicas ou jurídica de caráter eventual. Tá? Então... você não pode contratar uma pessoa vinculada à proposta para prestar um serviço, tá? Então, vê que isso está vedado na cláusula lá em cima, tá? Ó, locação de espaços ou pagamento de incubadora. Então, você está na incubadora, você pode usar. Aquisição de equipamentos e material permanente. Então, você pode comprar, por exemplo, Wellington, eu sou uma empresa de biotech e eu preciso comprar um micrômetro, por exemplo. Cara, é um material pertinente ao projeto e é de uso permanente. Então, você pode comprar equipamento, tá? Posso comprar, por exemplo, um notebook, por exemplo, que eu preciso? Pode. É para isso que a subvenção serve, inclusive, tá? E como eu falei, prolabore dos sócios e serviço de pagamento de contabilidade. Contrapartida. Tem contrapartida, tá? Vamos lá. Será que tudo junto? Aqui, ó. Contrapartida, cadê? Tem a contrapartida por parte da equipe. Aqui, ó. A empresa... Contrapartida, tá, gente? Em que cláusula que tá isso? Prazo de valor dos projetos, tá? Deixa eu ler esse prazos e valores dos projetos, porque eu já chego na contrapartida, tá? Ó, os projetos aprovados no processo seletivo terão o prazo de execução de 12 meses contados a partir da data de assinatura. Gente, isso aqui... Vai ficar gravado que eu vou falar, mas eu vou falar, tá? Quase sempre esse prazo vaza. E quase sempre eles prorrogam o prazo. Que é um negócio assim, gente, tem 12 meses para gastar o dinheiro, tá? Tá que gastar dinheiro é coisa boa, né? É mais fácil. Mas assim, você tem um prazo para gastar o dinheiro. Se você não gastar o dinheiro, você não consegue gastar. Você gasta onde você gastou e acabou, você não usa todo o recurso. Tá? Então,
gastem o recurso. É muito comum acontecer da pessoa perder o prazo de gasto do recurso e ferrou. Você perdeu dinheiro, tá? Então, assim, geralmente eles prorrogam. Eu acho que o centelha anterior eles prorrogaram para 6 meses, 12 meses, um troço assim. Então, eles prorrogam o prazo, porque às vezes o edital atrasa e tal. Então, eles geralmente prorrogam. Você pode entrar com recurso para prorrogar o prazo se tiver justificativa. Por exemplo, olha, eu prorroguei o prazo porque a gente estava esperando uma liberação da Anvisa, né, do regulatório. O regulatório atrasou, então a gente não conseguiu gastar o dinheiro, não tinha para gastar em besteira. Geralmente eles prorrogam com essas justificativas boas, tá? Ó, as propostas inscritas devem respeitando o limite máximo de 96 mil, né? 96 mil para recursos, sendo 64 lá para recursos do fundo. Aqui só explica de novo, né? De onde que vem e tal, e da parte da bolsa, tá? Então só tem isso. Ó, isso aqui é contrapartida, tá, gente? O Anjo Inovador, ele tem uma contrapartida que, se eu não me engano, é de 3% do valor, né? Que chega a quase 12, 15 mil ali, né? Tem que estar numa conta. O Centelha também tem a contrapartida. E a contrapartida, gente, primeiro, é para provar que a empresa existe, praticamente, né? É meio que quase... Sabe quando você vai comprar com cartão de crédito alguma coisa, e antes de cobrar, ele gasta um valor no teu cartão para provar que o cartão existe do outro lado? Aqui é a mesma coisa. Então, ó, a empresa proponente deverá obrigatoriamente aportar recursos a título de contrapartida financeira de, no mínimo, 5% do valor total da subvenção contratada. Então, tem uma contrapartida da parte de vocês de 5% do valor. Então, 5% do valor é 96 mil vezes 0,05, dá quanto? Dá R$4.800. Tá o valor de contrapartida. Então, existe um valor de contrapartida. Ó, a contrapartida financeira obrigatória poderá ser aplicada livremente para o desenvolvimento da inovação em qualquer rúbrica, financiável ou não financiável pela subvenção, desde que os gastos sejam referentes ao projeto, devendo a empresa realizar a prestação de contas de acordo com o regulamento interno da Fundação Araucária, com termo de outorga a ser firmado. Uma cláusula importante aqui, tá, gente? Financiável ou não financiável. Então, se você teve um gasto, por exemplo, aquela coisa de coffee break ali, que ele é um item não financiável, mas você consegue provar que você gastou 4.800 em coffee break, por exemplo, ele vale como contrapartida. Tá? Então, às vezes, eu preciso de alguma coisa que não está financiável. Ok. Por exemplo, fiz uma obra no meu escritório e gastei 4.800. Então, mas essa obra não é financiável. Sim, mas aqui está dizendo que, ó, a contrapartida ela pode ser financiável ou não financiável pela subvenção, tá? Ó, poderão ser comprovadas como contrapartida financeira obrigatória apenas despesas executadas após a assinatura do termo de outorga. Ou seja, galera, eu comprei um notebook ano passado para startup. Tem que ser durante a vigência, tá? O valor da contrapartida financeira obrigatória deve ser aportado antes do recebimento das parcelas de subvenção econômica, tá? Então, aqui, ó, antes de você receber, em conta corrente aberta exclusivamente para esse fim. Ou seja, tá, gente? Você pode gastar o valor durante a execução, mas o dinheiro tem que estar na conta antes de entrar o dinheiro da contrapartida, da subvenção. Tá? Então, a tua conta vai estar lá bonitinha com os 4.800 esperando. Tá? É isso. Tá? Então, é isso. Então, deixa eu ver o que mais aqui que é importante pra gente, tá, gente? Deixa eu pegar. Itens financiados, eu já li. Eu até anotei, deixa eu ver as coisas que eu anotei aqui que eu preciso falar para vocês. Elegibilidade eu já falei. Do financeiro da contrapartida eu já falei. Do processo seletivo. Gente, uma coisa boba, mas é importante, tá? Não pode mudar o nome do projeto depois, tá? Porque isso é uma dor de cabeça pra gente, tá? Eu vou falar por quê. Porque assim, ó, tem uma cláusula, quer ver? Ó, deixa eu até pegar aqui, ó. O nome. Deixa eu dar um Ctrl F para mostrar para vocês. O nome do... Aqui, tá, gente? Ó, características da subvenção. É aqui que eu queria mostrar? Deixa eu ver se é só isso que eu queria mostrar. É aqui, ó. Sobre a subvenção. Ó, características da submissão das propostas. Os proponentes deverão apresentar suas ideias, produtos, bens ou serviços, ou processos inovadores com potencial de transformar negócios, beleza, blá, blá, blá. Cada proponente poderá submeter mais de uma proposta inovadora e apenas em um estado. Ou seja, você pode propor mais propostas, tá? Então, pode, só que apenas no seu estado. Então, assim, se você propor em outro estado,
eles têm uma base centralizada e vai eliminar um dos projetos, tá? Então, não está claro, e talvez exista um caso esquisito do edital, quem que vai ser derrubado, mas alguém vai ser derrubado, tá? Ou se os dois vão ser derrubados, não está muito claro isso, tá? Eu até falei isso do edital de São Paulo, porque a gente tem startup, né, que pode estar em São Paulo ou em Minas, né? Tem residência nos dois lugares e poderia pegar nos dois lugares. Então tá todo mundo meio de barba de molho, assim, de não se inscrever em dois, porque quem que vai ser derrubado? Sabe Deus. Então aqui, ó, isso aqui é importante, ó. A submissão, avaliação e seleção das propostas serão realizadas em 2 fases distintas e eliminatórias. 2 fases. Formulários específicos dos sistemas de centelha que englobam as seguintes informações. Aqui eu tenho dicas boas para dar para vocês. Fase 1. Ideias inovadoras. Primeira fase. Nessa fase, a pessoa proponente deverá apresentar informações básicas sobre a inovação, como o preenchimento das seguintes dimensões. Identificação da proposta, nome do projeto. Gente, não pode mudar o nome do projeto, tá? Só para guardar, da fase 1 para a fase 2, não pode mudar o nome. Então, escolha bem o nome que você vai dar. Às vezes, gente, a galera coloca... Tem muita gente aqui que é pesquisa científica. Então, a pessoa coloca lá... pirólise em atmosfera modificada de blá, 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 blá. É o nome da pesquisa científica. E depois, a pessoa registra a empresa... e ela quer mudar o nome da proposta para ficar bonitinha no sistema do Centelha, na vitrine, na hora de divulgar. Não dá para mudar, tá? Então, você tem um nome de empresa, já coloca no começo aqui, tá? Depois não dá para mudar o nome da proposta. Descrição do problema que soluciona e dá oportunidade do mercado identificada. Importantíssima essa questão, tá, gente? Gente, descreva da melhor maneira que você conseguir, seja claro, não use techniquez, gente. Pensa assim, ó, a avaliação do Centelha, gente, não é feita por uma pessoa que entende do que você está falando, tá? Porque pensa comigo, gente. Cada avaliador do Centelha, eu chuto, isso não é um valor definido, mas, cara, tem avaliador do Centelha que avaliam 20 propostas, 50 propostas, porque são 2 avaliadores, tá? Então, pelo menos nos outros estados, a proposta foi avaliada por 2 pessoas. Essa pessoa vai avaliar você igual... Quem foi? Foi a Bruna que perguntou no começo ali? Eu acho que foi, né? Foi a Bruna. Sim. Igual a Bruna perguntou. Wellington, mas pode ser de qualquer segmento? Pelo edital, pode. E aí que tá o problema. Porque a pessoa que vai te avaliar, gente, você é da área de saúde. Quem vai te avaliar é um engenheiro civil. E na outra, quem vai te avaliar é outra pessoa. Embora o Centelha tenha uma base bem grande de avaliadores, diferente dos outros programas, existe a probabilidade de quem te avaliar não entender da tua área tanto assim. E aí é um risco que você corre se você for muito técnico, tá? Então, sempre, gente, exagerem e sejam muito claros em falar sobre o problema, porque muitas vezes a pessoa não entende do problema igual você entende. Com certeza ela não entende mesmo sendo da tua área, porque o projeto é teu, você entende mais o problema. Então, sejam muito bem claros na descrição do problema e da oportunidade de mercado. Descrição da solução inovadora. Gente, isso aqui dá muito ponto, tá? Então, eu vou dizer para vocês que essas são as partes que mais contam ponto do programa, tá? Pergunte, Bruna. Wellington, não tem modelo de plano de trabalho ou apresentação de proposta no Centelha? Tá no formulário deles. Então, o Centelha, ele é um programa que ele roda dentro da Spark, não é na Spark ainda, eu acho que é no sistema do Centelha. Então, lá tem um formulário bonitinho, aonde tem template, eles têm os templates cadastrados já, tá? Assim, no sistema já tem os links dos templates, então geralmente aparece um linkzinho ali do lado, ou tá no formulário para você preencher direto, tá? Eu acho que aqui até, Bruna, deixa eu ver, porque eu acho que não tem. É porque eu não achei na página inicial, ele tem anexos, mas não é do modelo do preenchimento ali do programa. Aqui no edital até nem tem, ó. Nem tem mesmo o anexo. Então, realmente não tem anexo. Aqui tem uma dica boa, tem umas coisas, mas tem coisas importantes aqui de manhas de submissão. Beleza. Tem descrição do mercado, descrição da solução inovadora da proposta, até um conselho, tá, gente? Já criem o cadastro no Centelha e vejam, porque assim, se vocês não enviarem a proposta, não tem problema. Então lá dentro já mostra certinho como é que vocês submetem. Então já entrem hoje, já depois da live aqui, já entrem lá e deem uma olhadinha para vocês se familiarizarem com o sistema quem não fez isso ainda, tá? Não esperem na hora de submeter. Até para não tomar susto de coisa que eles pedem. Dados e informações sobre a equipe. Envio opcional do vídeo pitch. Gente, é óbvio.
que o envio opcional de um vídeo pitch, vocês vão mandar o vídeo, pelo amor de Deus, tá, gente? Tipo assim, sabe por quê? Porque assim, ó, vou falar de perrengues de avaliador. Cara, é um saco ficar vendo o documento, lendo proposta, gente. Então, obviamente que você, a Bruna ali com o vídeo bonitinho, de um lado, explicando, com o vídeo do outro, é muito melhor. Então, assim, gente, conselhos bobos. Nesse vídeo, gente, não faça um vídeo acelerado. É um vídeo de 3 minutos. Então, às vezes, a galera pega um vídeo de 10 minutos e coloca em 3.0 para caber tudo o que quer falar. Não faça isso, porque a gente olha e fala, cara, não dá nem para entender o que a pessoa tá falando, a gente não consegue acompanhar e é pior para você. Então, faz um vídeo, na boa, 3 minutos, explicando a proposta. Se é 3 minutos, gente, é 3 minutos, então usa 3 minutos. Eu já vi gente, por exemplo, fazendo um vídeo de 1 minuto e 20. Cara, já mostra que você não tem gestão de tempo. Então, são coisas que advogam contra você. Então, quando eu tô avaliando, eu não sou avaliador do Centelha Paraná, tá, gente? Eu já avaliei o Centelha São Paulo e de outros estados. Mas, assim, quando chega o vídeo pra gente, avaliador, cara, o vídeo tá corrido, você já avalia meio mal. Ah, o vídeo tá gravado. Cara, a pessoa gravou dentro de um buraco o vídeo, o áudio tá ruim, a trilha da música do fundo tá muito alta. Não inventa moda, gente. Então, assim, monta uma apresentação de slide bonitinha num Canva da vida, que você conseguir, algum modelo de apresentação legalzinho. Fala a proposta bonitinha nos slides ali, tipo, olha, esse é o problema, essa é a solução, é assim que eu quero ganhar dinheiro, esses são os concorrentes de mercado. Então, segue um pitchzinho lógico, bonitinho, tá? E assim, se possível, não é regra, mas se possível, grava a tela com você no cantinho ali falando e tal, é legal aparecer. Então, tem essas regrinhas, cuidado com o corte do vídeo. Então, já teve vídeos, por exemplo, ela corta o vídeo errado, às vezes o áudio vem ruim, vem sem áudio. Então, obviamente, gente, testa o vídeo, abre o vídeo, vê o vídeo bonitinho, vê se ele tá certinho, mas faça o vídeo, tá? Uma coisa, gente, que sempre dá ruim, e eu já desclassifiquei projeto por isso. Eu já desclassifiquei pelo menos uns 5 projetos em editais diferentes, que é o indivíduo colocar o vídeo como não listado, gente. Não, colocar o vídeo como não listado, não. Colocar o vídeo sem permissão pra gente. Então, às vezes, a pessoa coloca o vídeo no YouTube e ela deixa a configuração do vídeo no privado. E aí a gente não consegue ver. Aí abre o vídeo e fala assim, cara, como é que eu vou ver o documento? E, gente, eu vou falar pra vocês que assim, ó, de 40 propostas, 5 a 6 a galera não coloca o link testado. Ou o link tá quebrado, ou o link tá privado, e a gente não vê e desclassifica. Entendeu? Então, certifique-se que o vídeo abre nos lugares. Por mais bizarro que seja falar isso, gente, toda edição de programa tem gente que manda link errado, tá? Então, tem aqui, ó, em vídeo do pitch. Gente, o vídeo tem 3 minutos e 1, desclassificado. O vídeo tem que ter menos de 3, até 3 minutos. 3 minutos e 5 é desclassificação, tá? Como é opcional, gente, aqui, não acho que eles vão desclassificar, eles só não vão ver. Tá? Então o vídeo tem que ter 3 minutos, tá? Não corra o risco, pelo amor de Deus, tá? Não corra o risco. Faz o vídeo com 2 minutos e 59 e show, tá? Para não correr o risco. Ó, o vídeo deverá ser inserido no YouTube ou não listado ou na plataforma Vimeo, tá? Então, Vimeo é pros antigos, tá? Mas joga no YouTube, é sucesso. Envio opcional de documento em PDF que ilustre a apresentação e apoie a apresentação da proposta. Gente, o opcional, obviamente, vocês vão mandar. Tá? Mandem opcional. Então, assim, eu não sei se ele fala o que ele quer no pitch. Porque, gente, a primeira fase é isso aqui, ó. A primeira fase é besteirinha. Então, ó, o nome atrelado ao projeto primeira fase, ideias narradores, não poderá ser alterado, como eu falei, tá, gente? Então, vocês não podem alterar. Então, escolha bem o título da proposta, porque você não pode mudar. Por quê, gente? Porque vira uma zona pra gente. Porque o título era um na primeira fase. Na segunda fase é outra. A gente não consegue se achar com tanta proposta. Então, por isso que não pode mudar o nome, tá? Segunda fase, gente, aí é barra pesada, tá? Então, na segunda fase é chato, ó. Nessa fase, os proponentes aprovados deverão realizar o detalhamento da ideia submetida na fase anterior, com foco em mostrar a viabilidade comercial, viabilidade financeira. A primeira fase, gente, é mais para a gente olhar para tua cara e falar, nossa, bonitinha a ideia, é uma apresentação de ideia, tá? Ideia. E óbvio, por ter um pitch, um vídeo, quanto melhor você apresentar, melhor, tá? Na segunda fase, é mais chatinho. Na segunda fase, a gente pode conversar de novo para eu falar sobre a parte da segunda fase. Mas a segunda fase é chata. Por exemplo, ó, descrição detalhada da solução, tá? Estágio de desenvolvimento atual.
Ah, você está com um protótipo, você está só com a ideia, você já tem usuário testando, você já tem usuário pagante. Então, ó, estágio pretendido que você quer chegar com o fomento. Descrição do mercado, descrição do contexto e impacto socioambiental. Lembrem, gente, é um fomento governamental. A galera adora esse impacto social, a galera ama impacto social. Então, tem startups, por exemplo, de Wellington, tem uma base em ESG, né, de sustentabilidade, tem um impacto em ODS da ONU, gente. Essas coisas é sempre bom você pôr, tá? Então, no pitch de vocês, os 3 minutos, vocês vão falar do impacto socioambiental. Sempre tem impacto socioambiental, tá, gente? Então, sempre tem. Então, abram as ODS da ONU. Igual eu fiz, gente. Para quem viu a live do Anjo Inovador, e para quem não viu, procura lá, porque no Anjo Inovador ele deixa muito claro sobre as ODS da ONU. Todo edital adora ODS, tá? Todo edital adora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, é sempre bom pôr, tá? Descrição do aspectos de gestão. Aqui, gente, aqui falou a mesma coisa, tá? Ó, aspecto de gestão e grau de maturidade. É a mesma coisa de estágio atual de maturidade, tá? Mesma coisa. Descrição, aqui, ó, orçamento. Gente, isso aqui é o pesadelo da galera, né? Que, então, mas como é que eu vou prever o orçamento? Gente, é para você provar que você tem um plano, tá? Então é meio óbvio que às vezes o dólar flutua e a ferramenta fica mais cara, ou no desenvolvimento, na validação com a gente aqui, você percebe que você precisa de outra coisa. Então faz o melhor planejamento que você conseguir, mas talvez ele mude, tá? E aí você vai pedir, você vai entrar com recurso da segunda fase e falar, olha, o orçamento que eu previ é diferente. Aí você entra com recurso e consegue mudar. Mas não ache que você vai ser a mãe de Ná agora e adivinhar as coisas, porque não vai, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. É um chute mais bem dado que você conseguir. Informação sobre a equipe de execução do projeto. Gente, já falei isso do Anjo Inovador, vou falar isso aqui, gente. Equipe é essencial e equipe desclassifica projeto. Quando a gente está analisando, e eu tenho avaliações do Centelha já dos outros estados, tá, gente? Um monte de projeto caiu por conta da equipe. Então, evitem ser equipe de uma pessoa só, evitem se possível, tá? Wellington, mas só eu tô na ideia. Você vai ser mal avaliado. Na maioria esmagadora das vezes você vai. Porque pensa comigo, gente. A gente quer investir em projetos que têm chance maior de dar certo. Eu tenho uma equipe que tem uma pessoa de finanças, eu tenho uma pessoa de negócio, eu tenho uma pessoa de marketing, eu tenho uma pessoa de tecnologia. Isso é o que a gente chama de equipe complementar. Se eu tenho esses 4 aqui, é muito mais fácil esses 4 darem certo do que uma pessoa só. Então, por isso, sozinho você perde nota. E qualquer nota que você perde com o Centelha, a gente te joga fora da classificação. Então, olhem muito para a equipe complementar. Olha, eu tenho, geralmente, equipe complementar. O que é uma equipe boa para o Wellington, tá? Eu não sei quem vai ser teu avaliador, mas para o Wellington, uma equipe boa é alguém que consegue tocar o projeto. Então, uma pessoa que entende da área do projeto, não adianta, eu quero montar uma empresa de agro, legal. Você não sabe nem por que lado que uma soja sai a semente da soja, né? Putz, cara, não vai ser qualificado. Então, geralmente, é do agro. E eu tenho um agrônomo e uma pessoa de finanças. Show. Eu tenho um agrônomo e uma pessoa de tecnologia. Show. Então, assim, eu vou dizer que mínimo, para mim, é uma pessoa que entende muito do negócio, da área da solução, e pelo menos uma pessoa de apoio. A pessoa pode ser de marketing, ela pode ser de tecnologia, mas tem uma pessoa de apoio aqui também. Eu vou dizer, gente, que clichê dos editais, e não é uma regra, uma pessoa que entende do negócio e uma pessoa de tecnologia, geralmente são bem avaliadas. Se for tecnológico o produto, obviamente, tá? O que é uma ótima avaliação? Uma pessoa do negócio, uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de marketing e vendas. Para mim, para o Wellington, é a configuração ideal. Tá? A configuração ideal é uma pessoa que sabe vender, uma pessoa suporte tecnológico e uma pessoa que entende da operação, entende da área, entende do negócio. Para mim, essa é a configuração ideal. Mas é para o Wellington. Eu avaliando assim, eu dou nota máxima. Tá? Então, mas não é um consenso entre avaliadores. Tá? É dica aqui. Dica e isso se repetiu no Centelha dos outros estados, tá? Desse ano. Tá? Então, eu vi avaliações de projetos lindos, maravilhosos, assim, com tudo bonitinho, bem escrito, que não se classificou. E não se classificou, e no feedback estava de 1 a 5, na equipe a pessoa tirou 3 porque a equipe era insuficiente. Tá? Então, a banca considerou insuficiente. Descrição do domínio da tecnologia e previsão de parcerias de desenvolvimento caso haja. Então, assim, gente, se você falar que você está afiliado a uma incubadora,
É bom para você? Porque prova, por exemplo, que você tem um suporte, prova que você passou por um programa do Sebrae, por exemplo. Então isso é legal, porque mostra que você já está engajado com o projeto, você não inventou um projeto pro Centelha, entendeu? Então esse histórico é importante. Gente, histórico é importantíssimo de falar, tá? O que você já fez. Resumo publicável do projeto com as principais informações da proposta. Envio obrigatório, fase 2, envio obrigatório de um videopitch, cujo link deverá ser a mesma coisa, envio opcional do PDF. Então, na fase 2, gente, o envio é obrigatório. Tá? O envio é obrigatório do pitch. Então, você fugiu, eu tenho vergonha de gravar. A essa altura do campeonato, você vai ter vergonha de gravar vídeo, você tá de sacanagem comigo, né? Então, deixa eu ver o que mais, gente. Aqui tá falando besteira, que é o normal. Tipo, todas as informações listadas serão descritas de forma detalhada nos formulários disponibilizados por Centelha. Óbvio, né? Aqui, gente, é pra... mas eu mandei por e-mail, tá? Então é para evitar esse tipo de coisa, tá? Durante as 2 fases, os proponentes receberão capacitações gratuitas, online ou presenciais a serem oferecidas pelas entidades promotoras e executoras da rede de parceiros, que somos nós, Sebrae. Então, durante as fases, gente... Provavelmente, se vocês passarem, vocês vão ter que me aguentar durante alguns workshops ajudando vocês a usar o dinheiro. Então, provavelmente vai voltar para mim e eu que vou ajudar vocês, entre outras atividades promotoras. Então, a Fundação Araucária, às vezes, recruta uma Hot Milk para ajudar, agente de Sebrae para executar. Então, por essas capacitações, vocês não vão pagar, tá? Então, a gente entra para ajudar vocês, tá bom? Tá. A participação dos proponentes nas capacitações oferecidas pelo programa não gera qualquer expectativa, vínculo ou obrigação de qualquer natureza perante as entidades. Então, assim, a gente não entra no CNPJ de vocês porque ajudou vocês a gastar. Porém, todavia, contudo, gente, eu não sei se isso está em edital, mas participar das capacitações é uma coisa que muitas vezes é avaliado e cobrado pela instituição. Se ela disponibiliza a capacitação, é importante que você participe da capacitação. E às vezes eles cobram. Eu já vi, por exemplo, nos últimos Centelhas, que a Fundação Araucária dava umas puxadas de orelha e até tinha algumas consequências de não participar das capacitações. Tá? Então isso é importante reforçar, mas isso é um problema para o eu do futuro, né? Você pegou o dinheiro, aí assim... você não participar da capacitação porque não tá com vontade depois que você pegou o dinheiro, é meio vacilo desnecessário, né? Bem desnecessário, diga-se de passagem. Tá bom? Gente, eu acho que isso são os tópicos mais importantes. Deixa eu ver o que tem de importante aqui além disso. Como eu falei, outras coisas até anotei aqui, ó. Monitoramento obrigatório por 5 anos após o término do programa. Então, a fundação, você continua prestando conta para a Fundação Araucária 5 anos após o projeto, né? Mas é prestar conta, tipo assim, eles vão cobrar umas coisas de vocês. Às vezes, a Fundação Araucária visita o projeto. Então, às vezes, o David vai até o teu escritório para ver se você existe, tá? Então, eles fazem isso mesmo. Eles auditam a sua existência. Todas as aparições públicas, apresentações, entrevistas, devem mencionar as instituições promotoras e incluir suas logomarcas. Direito de imagem e voz do programa durante a participação. Então tem os direitos, né, de imagem lá que você cede para a Fundação Araucária e para os parceiros para a divulgação durante o edital. Tá bom? Dúvidas, gente? Querem perguntar alguma coisa? O resto, gente, assim, eu peguei esses pontos mais importantes porque o resto é ler, tá? Mas acho que as coisas mais sensíveis não ter que ter CNPJ. Se você for MEI, não escreve teu MEI, porque vão desclassificar se você for MEI. Não escreve nada, depois você abre outro CNPJ. Muito cuidado, gente, com o preenchimento da proposta, tá? O preenchimento é essencial. Não vacilem de não mandar o pitch, mandem o pitch é bom, ele ajuda a gente na decisão de aprovar você ou não, tá? Você não consegue ser tão descritivo escrevendo do quanto você falando, né, e mostrando. Tome cuidado com o pitch, tome cuidado com o áudio, tome cuidado com as imagens. Não monta pitch, gente, com aquela apresentação cheia de texto, tá? Seja mais visual, é uma conversa mesmo, tá? Então, assim, é uma defesa do seu projeto, então é importantíssimo que tanto o documento quanto o pitch vocês façam, tá? Vai ter um monte de gente que não vai fazer, e isso já é um ponto positivo para vocês, e eu acho que o maior grande conselho para vocês, tá, gente? Equipe, tá? A equipe vai, assim, se vocês vacilarem na inscrição da equipe, vai desclassificar vocês. Então, mais uma vez, teve gente no Centelha que captou investimento com uma pessoa só?
Teve, mas existe uma chance de você perder nota de um jeito que te desclassifique por isso, tá? A gente teve, em outros estados, projetos nossos acelerados aqui, que não tinha outra pessoa na equipe, a pessoa não colocou mais ninguém na equipe no pitch, e o projeto bom rodando com o usuário ativo foi desclassificado por... Desclassificado não, tirou uma nota baixa por conta disso, tá bom? Querem perguntar alguma coisa, gente? Dúvidas? Ficou claro a explicação? Por favor. Tem uma pergunta, Wellington. No momento da apresentação, você citou que algumas inovações não são somente tecnológicas e que pode ter, tipo, situações e ter algo físico mesmo. É bem específico. Se for para um projeto pedagógico que envolve uma plataforma tecnológica e também aulas presenciais com alunos, então isso seria avaliado com bons olhos pelo Centelha. Ah, boa. Com certeza. A gente já teve, Bruna, por exemplo, no Centelha 1 ou 2, um projeto que era para alunos com descalculia. Alunos que têm algum problema que eles não conseguem fazer cálculos, e foi o desenvolvimento de um brinquedo físico que era usado como apoio didático nas aulas. E passou, tá? Então é bem visto sim, tá? É bem visto sim, tá? Mais alguma dúvida, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, assim, gente, no geral, últimos conselhos aqui, tá? Não deixem para a última hora para se inscrever. Meu conselho, tá, gente? Criem a conta agora. Acabou, ó, são 8h09 aqui, ó. A gente acabou a live, cria a conta, entra, sonda o sistema, porque você não precisa finalizar a inscrição agora. Sonda, vê o que tem lá dentro, vê os formatos de artigo, porque como vocês falaram mesmo, gente, aqui no edital não tem os anexos, né? Tem os prazos, mas assim, até tem alguns anexos aqui, mas não tem nada tipo de modelo da maioria das coisas. Até porque, gente, essa primeira fase do Centelha, ela é bem tranquilinha. É o pitch, o vídeo e a ideia. A segunda fase é mais chata. Tá, na segunda fase eles pedem mais coisa, eles pedem modelo de cronograma, eles pedem um monte de outras coisas, que daí é o problema teu da segunda fase, tá? Agora é mais... Vocês precisam garantir que vocês vão passar para a segunda fase. É isso que a gente precisa, tá? Na segunda fase, gente, geralmente passam 200 projetos, assim. Dos 48 pegam, mas os 200 e poucos passam para a segunda fase, a depender de quantas inscrições tem, tá? Eu não sei se fica claro aqui quantos vão ser selecionados para a segunda fase. Mas aí tem mais uma outra briga, aí é uma outra, e essa, eu não sei se é somatório, talvez seja, assim, nos outros estados, a nota da primeira fase e da segunda são somadas, tá? Então é importante que você vá bem nas duas fases para conseguir pegar o fomento também, tá bom? Então caprichem bem nessa inscrição da primeira fase. Beleza? Isso, gente. Dúvidas? Questões, sentimentos? Passei um pouquinho do tempo, porque se me deixar aqui eu vou até 10 horas da noite falando com vocês aqui. Tá bom, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, se não temos dúvidas, gente, primeira coisa, deixa eu parar minha gravação aqui. Boa sorte para vocês, tá? Espero que vocês sejam selecionados mesmo, assim, que vocês consigam submeter as propostas e que vocês sejam selecionados e a gente continue essa conversa lá na frente. Aí é uma conversa boa, né? Ajudar vocês a